Fechamento. Essa talvez seja a palavra que mais gera ansiedade em quem precisa vender. Isso porque a maioria das pessoas acredita que fechar é convencer as pessoas. Acredita que fechar é pressionar as pessoas. A maioria pensa que fechar é ter respostas prontas para tudo. E por isso, travam exatamente na parte mais importante do processo de vendas. Só que hoje eu vim aqui para te mostrar uma coisa. O fechamento, ele não acontece no final da venda. O fechamento, ele acontece durante toda a condução, durante todo o processo de vendas por etapa. E quando você entende isso, o jogo muda. Estamos começando o terceiro episódio do nosso podcast, o podcast Eu Não Sou um Vendedor, onde você aprende a vender mesmo não sendo um vendedor, mesmo não tendo uma carreira em área comercial. Então se você quer vender, se você quer aprender a vender mais e com recorrência, mesmo não sendo um vendedor, eu te convido para ficar aqui e para acompanhar esse podcast, porque ele foi feito especialmente para você que quer vender mais, mas sabe que não é um vendedor. Então fica comigo que hoje a gente vai falar de vendas e objeções. Se você entende que o fechamento ele acontece por etapa durante o processo, objeção deixa de ser um problema e passa a ser só um diagnóstico que você precisa entender, porque objeção não é uma rejeição. Objeção é só falta de clareza do seu cliente. E se você entendeu, anota isso. Objeção é falta de clareza. Porque a maioria das pessoas perde vendas porque tenta combater uma objeção. Começa a conflitar com o cliente, sem entender de fato qual é a origem daquela objeção. Agora, presta bem atenção no que eu vou te passar aqui. Quem não domina a condução das vendas, vive apagando incêndio na hora do fechamento, porque entra pressionando o cliente. E é exatamente por isso que existem pessoas que falam muito bem, que têm um bom produto, que têm experiência de mercado, mas continuam perdendo vendas todo santo dia, porque chegam no final do processo da venda sem construir a decisão correta do cliente. Agora, deixa eu te mostrar um dos maiores erros comerciais que existem. A pessoa, o vendedor, ela conduz mal a conversa inteira. E aí chega lá no final, quer usar uma frase mágica, uma técnica milagrosa para fechar. Isso não existe, gente. Fechamento não é um passe de mágica. Fechamento é uma consequência de um trabalho bem feito. E o método Checkmate, ele existe principalmente para te mostrar esse princípio que é muito importante. Quem conduz bem, fecha com naturalidade. Se torna natural. Agora, pensa aqui comigo. Quando alguém chega pra você, tenta te empurrar alguma coisa. Alguém lá na rua te cerca, quer te vender. O que acontece? Na hora você cria resistência, porque ninguém gosta de sentir pressão. As pessoas não gostam que venda pra elas. As pessoas gostam de comprar. Quando você conduz com clareza, faz as perguntas certas, ajuda o cliente a comprar, mostra que você tem a solução do problema, organiza os pensamentos da pessoa, a decisão ela fica muito mais leve. Você também é cliente. E é exatamente isso que você precisa entender. Porque é aqui que o jogo muda. Pensar como cliente muda o jogo. Existem dois tipos de vendedor. Existem só dois tipos de vendedor e eu vou te mostrar aqui. O primeiro é o tirador de pedido. Esse cara, ele espera o cliente decidir sozinho, para daí ele vender. O segundo é o condutor de decisões. Esse aqui, ele guia o processo da venda. E quem guia o processo de venda controla o resultado. Agora, deixa eu te mostrar um erro que ele é muito comum para você que não é vendedor. Você é um profissional autônomo, você é um profissional técnico, você tem a sua especialização, mas você não é vendedor. Só que você precisa vender porque você precisa de dinheiro entrando no caixa, certo? Essas pessoas, geralmente, elas acreditam que conhecimento técnico fecha vendas. Só que não fecha. Conhecimento técnico serve para gerar autoridade. O que fecha a venda é você dominar a condução do processo de venda. A verdade é que você pode ser o melhor profissional do mundo naquilo que você faz. Se você não sabe conduzir o cliente para tomar uma decisão, para entender o que você está entregando, você vai perder a venda. Você vai perder cliente para pessoas menos capacitadas do que você. Porque vendas é percepção. No comercial corporativo, existe uma frase que é muito comum. Talvez você já tenha ouvido. Quem controla a conversa, anota aí, quem controla a conversa, controla a negociação. E controlar a conversa não é falar mais. Controlar a conversa é direcionar o cliente. Agora eu preciso que você entenda uma coisa que é muito, muito importante. Toda objeção, ela nasce de uma dúvida que não foi resolvida durante o processo. E normalmente ela aparece em 5 áreas chaves. Quer anotar? Anota aí que vai ser importante. O preço, o tempo, confiança, prioridade, a pessoa está priorizando outras coisas, e medo de tomar a decisão. Vamos aprofundar um pouquinho isso aqui? Quando o cliente ele diz assim, está caro. Quando isso acontece, na maioria das vezes, o problema não é o preço. É a percepção de valor do que você está oferecendo. Porque quando alguém entende o impacto daquela solução que você está oferecendo, o impacto que isso vai gerar no negócio, no resultado, o preço ele muda de lugar. A pessoa para de querer brigar por preço. Agora, pensa só comigo aqui. As pessoas elas compram celulares com valores altos, parcelado. Elas compram carro parcelado, compram viagem parcelado. Isso significa que o problema raramente é preço. Senão elas comprariam mais barato. O problema é a prioridade emocional. Agora, pega outra aqui, ó. Vou pensar. Essa é muito comum. Essa talvez seja a objeção mais comum que existe, né? Vou pensar. Só que essa é também uma das mais mal interpretadas. Porque na maioria das vezes, o vou pensar é só uma cortina de fumaça. Na maioria das vezes, ele significa eu ainda não tenho clareza o suficiente para decidir.
E aqui está o erro da maioria dos vendedores. Responderam a objeção confrontando o cliente, tentando argumentar. Isso aqui gera uma defesa. No método checkmate, a objeção ela é tratada como pergunta. Porque quando você faz pergunta, você gera reflexão no cliente. O argumento, por outro lado, vai gerar resistência. Então, ao invés de você falar assim, cliente, mas veja bem, esquece isso, faça uma pergunta. Por exemplo, o que exatamente você sente que ainda precisa pensar e avaliar? Aqui o cliente vai abrir o jogo e vai te contar o que está acontecendo. E você sai do achismo de colocar a sua interpretação daquilo e começa a deixar o cliente falar. Porque quem pergunta melhor, fecha melhor. Isso aqui é um princípio comercial muito forte mesmo, fazer mais perguntas. Vamos aprofundar um pouquinho mais? Existe uma diferença gigantesca entre responder objeções e dissolver objeções. Porque quando você responde, você é superficial. Quando você dissolve, você é estrutural. E o bom é que quando você entende que a objeção ela é estrutural, você resolve essa objeção, você antecipa essa objeção antes dela aparecer, antes do fechamento. Por isso que eu falei no começo desse episódio, o fechamento acontece durante todo o processo, durante toda a condução. Porque se você faz boas perguntas, você antecipa objeções. Agora, vamos para a parte prática? Vamos fazer exercício? Pega aí um papel, uma caneta, um bloco de notas, vamos anotar. Você vai escrever aí comigo quais são as 5 objeções que você mais escuta no seu negócio. Escreve aí, pausa o vídeo, escreve aí. Porque do lado dessas objeções, você vai responder. Escreve e aí você vai responder. Essa objeção aqui, ela apareceu para mim porque faltou clareza, porque faltou conexão, porque faltou condução ou faltou valor percebido? Porque respondendo isso para as suas 5 principais objeções, você vai começar a enxergar vendas de uma forma bem estratégica. Você está analisando. Deixa eu te mostrar uma coisa bem importante aqui. A maioria das pessoas, a maioria dos vendedores, tenta acelerar o fechamento. Simplesmente por ansiedade. Só que a sua ansiedade, ela destrói suas vendas. Ela mata as suas vendas. Porque faz você falar demais, faz você interromper o cliente, faz você tentar convencer, faz você atropelar o processo e querer avançar para o fechamento. E o cliente, ele percebe isso, ele percebe a sua insegurança. Anota aí mais um bordão que vai ser muito importante para você. Quem tem pressa de fechar, perde poder de negociação. Porque quem conduz com segurança não precisa pressionar. Anotou? Vamos falar de fechamento prático? Bora lá. Existem 3 níveis de fechamento, anota aí. Primeiro, é o fechamento por impulso, que é extremamente emocional, só que ele é instável. O segundo fechamento é o fechamento lógico, o cliente ele decide racionalmente. E o terceiro fechamento é o fechamento por convicção. Esse aqui é mais forte, porque o cliente, nesse momento aqui, ele sente que a decisão faz sentido para ele. Então tem muito mais chance de segurar essa venda. E é aqui que o método checkmate vai te ajudar. Porque você não força o cliente, você conduz o cliente até ele ter convicção. Percebe? Espero que você esteja notando que isso aqui é extremamente poderoso. Olha só, muitas vezes o cliente ele já quer comprar, por isso que ele te procurou. Só que ele está esperando sentir segurança emocional para fazer essa compra. E é por isso que confiança é tão importante na hora de vender. Anota o que eu estou te falando. Venda é transferência de certeza. Quem transmite insegurança gera insegurança. Se você está ansioso, você vai mostrar para o seu cliente. Bora fazer mais um exercício? Você tem que sair daqui pronto para fechar negócio. Pensa aí na última venda que você perdeu. Pensa aí na última venda que você perdeu e responde. Em que momento que o seu cliente ele começou a criar essa resistência? Foi na hora de você falar o preço? Foi na hora que você começou a explicar o seu produto, a sua solução? Foi falta de clareza? Foi porque você acelerou demais esse negócio e tentou puxar a venda antes? Anota aí, anota tudo isso. Porque aqui você começa a identificar os seus padrões como vendedor. E se você identificar os seus padrões, você melhora o teu processo. Se quer vender mais, você precisa treinar e melhorar. Vamos falar de um ponto extremamente importante. Follow-up. A maioria das vendas não morre na objeção. Nem dá tempo de chegar lá no fechamento. Porque você abandonou a venda no meio do caminho. A pessoa pressiona demais. Ou simplesmente desaparece. E follow-up não é insistência. Follow-up é uma continuidade estratégica. Anota isso aí. Quem acompanha com inteligência, vende mais. O cliente já está na sua base, só tem que ter paciência e saber conduzir. Presta atenção, vou te passar uma estrutura simples aqui. Primeiro contato, você faz conexão, faz diagnóstico. Depois você vai gerar clareza, fazer a condução. Depois você vai gerar segurança para que ele possa tomar a decisão. Você vai organizar isso para que o fechamento se torne muito mais natural. Existe um erro muito clássico que as pessoas têm. Ela tenta fechar todos os clientes da mesma forma, trata todo mundo igual. Isso mata o seu resultado. Sabe por quê? Anota aí. Existem clientes que são mais analíticos, existem clientes que são mais emocionais, existem clientes que são inseguros. E a condução comercial exige leitura do seu cliente. Sabe que quem vende bem não usa script engessado. Você precisa ter uma direção estratégica. No mundo comercial corporativo, existe um princípio que é muito forte. Então anota, processo forte gera resultado previsível. E um dos pilares que você vai encontrar dentro do método checkmate é a previsibilidade. Agora, para a gente poder fechar esse episódio aqui, eu quero que você entenda uma coisa, mas eu preciso assim, que você entenda isso aqui com muita clareza. Você precisa sair daqui mais preparado. Você definitivamente não precisa virar um vendedor.
Você só precisa aprender a conduzir o cliente a tomar a decisão. Porque vendas não é sobre pressionar as pessoas. Vendas é sobre ajudar as pessoas a tomar decisões com clareza para resolver um problema, uma dor, uma necessidade, um desejo. E quando você entende isso daqui, o jogo muda. Sabe por quê? Porque você perde o medo. Você ganha confiança para fazer o que você faz. E aí você para de improvisar. Aí você para de forçar. Aí você começa a atuar como um profissional. Agora, você quer entender exatamente o que está travando as suas vendas hoje? Você quer conseguir aplicar o método checkmate de forma prática no seu processo comercial? Eu vou te dar uma dica. Ó. Eu deixei aqui embaixo um diagnóstico comercial. Ele é gratuito, você clica no link, preenche, você responde as perguntas e lá você vai descobrir quais são os seus gargalos, quais são os seus pontos cegos, quais são os seus gaps e o que você precisa ajustar para conseguir vender mais. Vai lá, clica no link quando você encerrar aqui e preenche esse diagnóstico para que você comece a operar vendas utilizando metodologia. Porque no final do jogo, quem cresce no mercado não é quem fala mais. Não é aquele vendedor falastrão que conta vantagem. É quem conduz melhor. É quem sabe jogar o jogo. E o método checkmate pode ser exatamente a estrutura que está faltando para você começar a dominar esse jogo. Simples e prático. Nada de vendedor, nada de ser falastrão, nada de aprender o mundo inteiro. Não. É um processo para fazer com que você, que já é um profissional qualificado naquilo que você faz, consiga levar a sua mensagem para as pessoas para que elas decidam comprar com você. Simples assim, simples e direto ao ponto. Para você converter mais negócios e parar de perder cliente para o seu concorrente, que talvez não seja tão bom naquilo que você faz quanto você é. Só que para você vender, você precisa saber conduzir as pessoas até a tomada de decisão. E para isso você precisa de processos bem estruturados. Então você já sabe, você não precisa ser um vendedor, você precisa ser um estrategista comercial. Clica no link, faz o diagnóstico, pega tudo que você anotou nesse episódio, se precisar, escuta novamente. Se você não ouviu os episódios anteriores, clica aí, procura aí no canal no YouTube, se você estiver no YouTube, procura aí no podcast, se você estiver no Spotify, escuta os anteriores, anota e aplica, principalmente. É treino, execução. Treino, execução. Quem fica bom é porque está treinando e também está executando para poder ter um resultado. Então faz isso e eu te encontro no próximo episódio.